Desde que reassumiu a presidência dos Estados Unidos, Donald Trump vem retomando uma política econômica protecionista. A ideia central é taxar produtos estrangeiros para favorecer a indústria americana. Essa estratégia começou a se intensificar em fevereiro deste ano, quando Trump anunciou um novo pacote de tarifas sobre produtos chineses, alegando práticas comerciais desleais por parte da China. Em março de 2025, ele estendeu essas tarifas para produtos da União Europeia, especialmente automóveis, aço e alumínio. Na sequência, vieram taxações sobre bens vindos do Japão, Coreia do Sul e, mais recentemente, sobre produtos agrícolas e siderúrgicos do Brasil. Já no início de abril de 2025, os desdobramentos começaram a ficar ainda mais tensos. Isso porque Trump anunciou um pacote de novas tarifas sobre importações que ficou conhecido como tarifaço. Essa medida elevou drasticamente as alíquotas sobre diversos produtos vindo da China, Europa, Japão e até mesmo países aliados, como o Brasil. A China respondeu com retaliações comerciais, o que aumentou o clima de instabilidade global. Isso levou Trump a fazer declarações contraditórias, primeiro endurecendo o tom e logo depois sinalizando uma abertura para renegociação. O problema é que esse vai e vem aumentou o risco de uma guerra comercial mais ampla, que é algo que o mundo inteiro teme. Segundo Trump, o objetivo principal disso tudo é estimular a produção local e gerar mais empregos nos Estados Unidos. Para isso, ele aposta que encarecer produtos importados fará os consumidores americanos optarem por produtos fabricados no país, mas isso tem um efeito colateral perigoso. A União Europeia se manifestou oficialmente, dizendo que responderá à altura caso suas exportações continuem sendo penalizadas. Alguns países como Japão e Coreia do Sul buscam acordos bilaterais para tentar amenizar os impactos. Já a China, principal alvo do Trump, reagiu duramente. Em um comunicado oficial, o governo chinês afirmou que não aceitará intimidações e que prepara um pacote de medidas retaliatórias. Além disso, se relembrarmos os anos de 2018 e 2019, a China deixou de comprar bilhões de dólares em produtos agrícolas dos Estados Unidos durante as retaliações dessa época. E o mesmo pode se repetir agora, o que resultaria em grandes impactos na economia do país. Bom, mas vamos ao que interessa. Como isso tudo afeta o Brasil e principalmente você, cidadão brasileiro? O Brasil foi incluído nas tarifas sobre produtos agrícolas como soja, café, carne e milho, além de aço e derivados. Essas são justamente áreas onde o país é competitivo no mercado internacional. Só para você ter ideia, os Estados Unidos são os maiores compradores de aço brasileiro e com a nova tarifa essa demanda pode reduzir drasticamente, o que resultaria em uma enorme queda nas exportações do país, tendo um impacto direto na nossa economia. Outro setor diretamente afetado é o agronegócio, setor que representa cerca de 24% do PIB nacional. Se a exportação diminui, a produção pode ser reduzida, e isso afeta desde grandes fazendeiros até trabalhadores do campo. E claro, afeta também a arrecadação de impostos e a balança comercial brasileira. Além disso, o mercado financeiro sente esse tipo de tensão. Com a instabilidade global, há fuga de capital estrangeiro da Bolsa Brasileira, o que pressiona o dólar para cima e pode acabar elevando a inflação. Quando a inflação sobe, o Banco Central tende a aumentar os juros, afetando diretamente a população, seja no preço dos produtos e serviços, como também nos empréstimos, financiamentos e até nos investimentos. Mas por enquanto, embora as bolsas do exterior tenham caído nessa última semana, o Ibov se manteve estável. Ainda não temos grandes impactos, porém precisamos ficar atentos, pois essa guerra de tarifas provavelmente só está começando. Como já falei em outros vídeos aqui do canal, e é o que eu sempre tento ter em mente, ter um caixa disponível como reserva de oportunidade e outro para reserva de emergência é de extrema importância. Para momentos de crises como esse, que não temos como saber os próximos capítulos, esses caixas podem fazer toda a diferença. Não só para nos dar mais tranquilidade caso aconteça algo que impacte de forma mais direta a nossa vida, como por exemplo uma demissão, mas também em um cenário onde o pânico nos mercados tome conta e a bolsa desabe, abrindo oportunidades interessantes de aportes. Se você já viu os vídeos do canal que abordam de forma mais direta esses assuntos de investimentos, provavelmente deve saber que são exatamente nesses momentos que grandes investidores aproveitam para fazer aportes maiores. E no longo prazo, se os aportes tiverem sido em boas empresas a bons preços, você sentirá uma enorme diferença no crescimento do seu patrimônio. Por isso, a importância de estar sempre ligado e com uma estratégia de investimento bem definida, pois nós nunca sabemos quando essas oportunidades irão surgir, mas quando acontecer, você precisa estar pronto. Tem uma frase famosa de Howard Marks que eu gosto muito que diz: "Você não pode prever, mas pode se preparar."
E antes de continuarmos, se você gosta desse tipo de vídeo de temas como economia, investimento no mercado de ações, curiosidades do mundo financeiro, se inscreva aqui no canal, pois é o que abordaremos sempre aqui. E já ative o sininho também para você ficar sabendo quando sair novos vídeos. Bom, quando esse tipo de situação global acontece, a economia do país inteiro é impactada, mas alguns setores acabam ligando o alerta máximo. O agronegócio, por exemplo, além das tarifas, a concorrência acirrada com os Estados Unidos pode pressionar os preços e reduzir a margem de lucro do produtor brasileiro. Já a siderurgia e mineração, com as barreiras ao aço brasileiro, empresas como CSN, Gerdau e Vale podem ser diretamente impactadas. Já no setor automobilístico, se os Estados Unidos taxarem peças ou veículos de outros países, a cadeia produtiva brasileira pode sofrer com a alta nos custos. Tenha em mente que toda empresa que tem em sua receita uma grande parte vinda da exportação, ou seja, que dependa da venda ao exterior, ficam muito vulneráveis à instabilidade cambial, a fechamento de mercado e a aumento de tarifas, como é o caso atualmente. Mas enfim, eu não sei se você vai lembrar, mas em 2018, durante o primeiro mandato de Trump, o Brasil já havia sido afetado por medidas similares. Naquela época, o aço brasileiro foi tarifado em até 25%, o que reduziu significativamente nossas exportações para os Estados Unidos naquele ano. Pois é, a verdade é que políticas protecionistas como essa não são exclusividades deste governo. Em 1930, durante a Grande Depressão, os Estados Unidos adotaram a lei Smoot-Hawley, que aumentou as tarifas sobre mais de 20 mil produtos estrangeiros. O resultado? Bom, uma recessão global ainda mais profunda, porque todos os países responderam com mais e mais tarifas. Esse tipo de medida costuma provocar um efeito contrário ao desejado. O aumento dos preços reduz a competitividade e causa uma piora nas relações comerciais. Agora, me diz aqui nos comentários, você acha que o Brasil está realmente preparado para enfrentar uma nova crise global se uma guerra comercial realmente estourar? Me diz aqui também o porquê. O grande risco agora é o seguinte: se mais países entrarem em disputas comerciais, o mundo pode caminhar para uma guerra comercial de grandes proporções. E o Brasil, sendo uma economia aberta e exportadora, é um dos mais vulneráveis nesse cenário. Além disso, precisamos lembrar que, em tempos de incerteza, os investidores buscam refúgios seguros, como o dólar e os títulos dos Estados Unidos, e tiram dinheiro de mercados emergentes como o nosso. Isso significa uma volatilidade na bolsa, alta do dólar e até dificuldade de capacitação de recursos para o governo e empresas brasileiras. No final das contas, tudo isso pode dificultar ainda mais a vida do brasileiro comum, que já sente no bolso a alta dos preços e o aperto no crédito. E agora, pare um pouquinho e pense, esse cenário te parece familiar? Porque, historicamente, foi exatamente esse tipo de instabilidade internacional que precedeu alguma das maiores crises financeiras do mundo. Se você quer entender o que está em jogo de verdade e como proteger seu dinheiro nesse tipo de ambiente, eu te convido a assistir o vídeo 5 maiores crises financeiras da história e o que podemos aprender. Lá eu conto como essas crises começaram, os sinais que muitos ignoraram e principalmente como você pode aprender com os erros do passado para não ser pego de surpresa no futuro.